Estou aqui com a Luciana Caxan, que vai explicar para a gente um pouco, para a gente entender como é que é o processo de votação lá, mas também os segmentos da sociedade. Isso reflete muito em cada voto, tanto dos democratas quanto dos republicanos. E, Luciana, o eleitorado negro será uma parcela muito importante da população para essa vitória, né, nessa reta final. Sim, os candidatos agora na reta final se concentraram muito em alguns dos estados pêndulos, principalmente na Geórgia, que tem uma concentração do eleitorado, uma concentração maior do eleitorado negro. É um eleitorado importante que pode acabar decidindo essa disputa aí. Então a gente vê, Leandro, o eleitorado negro ele é tradicionalmente alinhado com os democratas, mas isso tem mudado através das últimas eleições, né? Então, a gente acompanha aqui, nessa arte que eu trouxe, a evolução desse crescimento do apoio que esse eleitorado teve ao candidato Donald Trump. Então, a gente vê, em 2016, ele tinha apenas 8% de apoio desse eleitorado contra 89% da Hillary Clinton. Isso em 2016. Em 2020, o apoio a ele aumentou um pouquinho, de 8% aumentou para 12%, e dos democratas, ainda bem maior que o apoio comparado ao dos republicanos, Donald Trump. Joe Biden tinha aí 87% do apoio desse eleitorado. Neste ano de 2024, Donald Trump seguiu nessa mesma linha, aumentando o apoio desse eleitorado a ele, enquanto a democrata, que no caso é a Kamala Harris, diminuiu um pouquinho em relação à eleição de 2020. E essa é uma tendência que deve continuar nas próximas eleições. Isso se deve a uma série de fatores, né? Especialistas dizem que é por causa da economia, mas aí é um assunto que não se restringe apenas ao eleitorado negro, mas também ao eleitorado latino, ao eleitorado branco, a todo mundo. A questão da economia é uma questão muito forte nessas eleições agora de 2024. Mas também tem uma parcela dessa população, desse eleitorado negro, tem uma parcela desse eleitorado que se diz muito decepcionada com a presidência, né, com os dois mandatos de Barack Obama. E por isso eles resolveram, assim, entre aspas, dar uma chance às propostas republicanas. Então, os democratas ainda têm a maior parte de apoio desse eleitorado, porém, os republicanos estão conseguindo aumentar, através dos anos, conseguindo aumentar o apoio, a aderência dessa população aos seus alinhamentos. E vale destacar que a Geórgia é o estado com a terceira maior parcela da população desse eleitorado, né? Então. A população afro-americana. Agora, tem um ponto lá que ajuda o Donald Trump, porque tanto o legislativo na Geórgia, como também o governador, eles são do partido, o governador é do Partido Republicano. Exatamente. Né? Mas o governador também foi aquele que na eleição passada que o Donald Trump ligou para ele, na verdade ele ligou para o secretário de Estado, mas tem ali toda essa celeuma que aconteceu na Geórgia, o Donald Trump pedindo para que encontrar voto, e o governador do estado, ele foi completamente contra esse tipo de atitude do então candidato de 2020. Kemp, o Brian Kemp, esse mesmo. Que eles ficaram sem se falar, mas agora já voltaram, já numa relação. É isso. Olha, e outro ponto de destaque também na Geórgia é que na Geórgia a discussão, existe a lei, uma das leis mais severas em relação ao aborto em vigor na Geórgia. Então, é um estado que há pontos ali que ajudam a Kamala Harris, mas também há outros pontos que ajudam o Donald Trump. Sim, a saúde reprodutiva também é um ponto muito sensível dessa eleição e que tem trazido cada vez mais apoio, principalmente o eleitorado feminino, que saiu na luta para trazer votos para Kamala Harris. Então, a disputa ali vai ser bem... É um estado pêndulo, né? A gente estava falando deles até agora, então a Geórgia é um estado pêndulo e tem essa questão aí desses alinhamentos desses grupos eleitorais.